Vamos lá, queridos e queridas, belezinha? Bora para mais um videozinho aqui. Agora eu vou falar um pouco, continuando, né, falando sobre potenciações. Agora eu vou falar um pouco sobre os gráficos, né? Qual que é o comportamento visual, né? Visualizar um pouco o comportamento aqui dos gráficos. Então vamos lá, deixa eu só ajustar aqui para já está em 100%. Eu não consigo ver porque minha imagenzinha também fica na frente na hora que eu estou gravando, tá? Então assim, aqui, pelo menos por enquanto, para não ficar um gráfico tão grande, eu coloquei só entre o -2 e o 2, tá? Então eu tenho aqui o x, né, o próprio x, eu tenho aqui elevado ao quadrado, ao cubo, quarta potência, quinta potência, sexta potência e assim por diante, tá? Colocando todos os gráficos aqui, veja que a gente tem gráfico que só se mantém acima do x, só se mantém em números positivos, tá? Ele desce, depois sobe novamente, e nós temos gráficos que eles fazem tipo um S, então ele vem pelo negativo, se mantém reto, e logo depois eles sobem somente no positivo, tá? Então, se nós viermos aqui à direita, vou só tirar um pouquinho aqui o zoom, tá? Então nós temos o quê? Nós temos aqui valores, deixa eu só colocar aqui mais à esquerda e aumentar aqui o valor, tá? Só para não ferrar tanto. Então, por exemplo, as potências pares, sempre quando você tem um expoente par, ele vai manter esse comportamento, mesmo sendo números negativos. Então, por exemplo, aqui a gente tem o zero, bem aqui no meio, tá? Então a gente tem o -2 até o 2. Então, mesmo ele sendo números negativos, ele se mantém, ele vai descendo até chegar no zero e logo depois ele sobe. Quando a gente tem potências maiores que 2, né, então ele deixa de ser simplesmente aquelas potências que eu vou pegar aqui o nome, bababá, que eu esqueci o bendito do nome, bababá, um gráfico cônico, né, então ele não vai fazer quase aquele V, né, ele vai começar a ficar com o formato de U a partir do momento que a gente tem potências pares maiores. Então a gente tem aqui, nós temos a potência elevada à quarta potência e nós temos a sexta potência. E na sexta potência ela se mantém com esse U, né, ela tem essa barriga logo lá embaixo. Não quer dizer que ela não esteja potencializando valores. É que quanto maior o valor, maior é o valor ao qual ela consegue aumentar. Tá? Então, ao contrário de uma potência elevada à quarta potência, que quando chega no 2 ele só chega a 16, quando chega na sexta potência ele está chegando a 64. Tá? Então, por isso que ele tem um valor tão alto assim, por isso que o gráfico ele, aqui embaixo ele é pouquinho, porque mesmo eu potencializando, né, mesmo tendo essa multiplicação, ainda assim eu não consigo multiplicar por tantos valores. Tá? Então, quando eu tenho aqui potências ímpares, vocês podem ver que ele faz um formato de S. Então, quando eu tenho valores negativos, eles vão aumentando, né? Eles se permanecem negativos, né? Eles vão indo, aí quando eles chegam depois do zero, eles se mantêm positivos e aí eles sobem, tá bom? E eu vou mostrar aqui por que no cálculo. Então eu vou fazer um cálculo aqui bem simples, tá? Então eu tenho um valor 2, né? E eu vou multiplicar aqui o -2. E ambos eu vou multiplicar, eu vou potencializar ao quadrado e logo depois o outro eu vou potencializar ao cubo. Beleza? Nada mais simples. Então eu tenho aqui um 2 elevado ao quadrado, que nada mais é que 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 4. Beleza? Nada de excepcional. E eu tenho aqui um -2 elevado ao quadrado. Quando eu estou tratando desse jeito, eu estou potencializando também o -2, tá? Então eu não estou só potencializando o número, eu estou tirando a potência do -2, não só do 2. Então eu vou ter aqui -2 vezes -2. Então o que é isso? Como eu tenho um negativo multiplicando um negativo, é a mesma coisa que um positivo, e aí vira 4. Se eu tiver 4, se eu tiver 6, se eu tiver 8, ou qualquer potência positiva, né, se tratando ainda de expoentes inteiros positivos, tá bom? Então, qualquer valor que eu estiver multiplicando por um expoente positivo, o resultado será positivo, tá bom? Mesmo a base dele sendo negativa. Ok? Porque vai ficar o quê? Vai ficar negativo com negativo vai virar positivo. Ok? Ah, e se eu tiver, por exemplo, a quarta potência, vai virar negativo e depois vai virar positivo. Se eu tiver a oitava, se eu tiver a sexta potência, vai virar negativo e depois vai virar positivo. E assim por diante, sucessivamente, até o infinito e além, tá? Agora, nós vamos fazer o que? Eu vou fazer até desenho para ficar bonitinho. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, o 2 elevado ao cubo,
e eu vou ter aqui um menos 2, né? Eu estou tratando desse jeito, elevado ao cubo também, tá? Então eu vou ter aqui 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, ok? Aqui é um pouco diferente, eu vou ter menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então vai ser o quê? Vai ser menos 2 vezes menos 2, vai ser 4, vezes menos 2, vai ser menos 8. Então aqui, quando nós estamos tratando de um expoente inteiro, positivo, que seja ímpar, se a base for positiva, o resultado será positivo. Se a base for negativa, o resultado sempre será negativo, tá? Então é por isso que ele faz aquele S quando ele está nos lados negativos, ele se mantém negativo, quando ele está dos lados positivos, ele se mantém positivo. Por quê? Aqui então, por exemplo, se eu multiplicar negativo com negativo, depois vai virar positivo, que depois vai virar negativo. E se fosse 5, ia virar positivo, depois ia virar negativo. Se fosse 7, ia virar positivo e ia virar negativo. E assim por diante, tá bom? Então, existe essa propriedade dos expoentes positivos, tá? Então, a gente, por enquanto, estamos tratando de expoentes positivos inteiros. Quando estamos tratando de bases positivas, então, se o número for elevado ao quadrado ou qualquer expoente par, o número sempre será positivo, o resultado sempre será positivo, seja ele base negativa, seja ele base positiva. Quando estamos tratando de expoentes ímpares, se a base for positiva, o resultado será positivo, se a base for negativa, o resultado será negativo. Beleza? Espero que tenha entendido essa parte e é isso aí. Beijos na bunda, até mais.